Aqui no De Primeira chegando para mais um vídeo, é hora de repercutirmos o clássico do domingo. Clássico Gapaz, Passo Fundo e Gaúcho se enfrentaram no estádio Vermelhão da Serra e quem levou a melhor foi o Periquito, foi o Alviverde do Boqueirão, que venceu a partida pelo placar de 1-0, gol marcado no segundo tempo, um gol que nasce de uma bola cruzada do Laércio e o zagueiro Douglas está entrando correndo para tentar fechar, a bola acaba batendo nele e indo para o fundo da rede, gol contra do Passo Fundo, que deu a vitória de 1-0 para o Gaúcho. Antes da gente seguir falando sobre a partida, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, é super importante que você esteja inscrito aqui no De Primeira, que você também curta esse vídeo e possa compartilhar com os seus amigos, com quem gosta do futebol aqui da nossa cidade. E que também valorize e também siga os nossos parceiros, quem mantém aqui o De Primeira, né? Que é a casa de apostas, a Bet77, lá da Para Todos PF. Segue eles no Instagram, @ParatodospF, e se cadastra. Tem o link aí na descrição. Vou deixar aqui também o QR Code que você aponta a câmera do celular e aí pode se cadastrar, se você ainda não está cadastrado no Bet77. Está aqui, ó, bem bonitão na minha camisa. Bet77, apostas esportivas. Está chegando a final da Champions League, não tem como você não colocar um dinheirinho lá no Bet77 e apostar nessa final da Champions. Então, se cadastra se você ainda não está cadastrado, Bet77. Também nosso parceiro Chopp Santa Madre, da Santa Madre Cervejaria, e ainda a Inteligente Energias Renováveis, para você que quer instalar um sistema de energia fotovoltaica, né, quer um tipo de energia diferente, procura a Inteligente Energias Renováveis. Eles não trabalham apenas com a energia solar, tem outras alternativas também que você vai encontrar com o pessoal da Inteligente Energias Renováveis. Quero começar sabendo do meu parceiro Cleiton Vasconcelos. O que achou, Cleiton, deste clássico do domingo, Vermelhão da Serra, um público interessante, as duas torcidas presentes e a vitória do Gaúcho pelo placar de 1-0? Então é isso, né, Christian Queiroz, também a audiência aqui do De Primeira. A gente teve o primeiro Gapaz de 2023 e foi a vitória do Esporte Clube Gaúcho 1-0 sobre o Esporte Clube Passo Fundo em pleno Vermelhão da Serra. Bem, o primeiro tempo da partida eu analisei que houve muito equilíbrio entre as duas equipes, mas é um equilíbrio para baixo, tá? As duas torcidas, imagino, talvez esperassem um pouco mais ofensivamente. A gente não teve um bom desempenho dos ataques. Sobre as defesas, a gente teve poucas oportunidades de gol e talvez aqui esteja o dado preocupante tanto para Passo Fundo quanto para Gaúcho. Né? A criação, a produção ofensiva, ela foi bastante baixa neste clássico Gapaz, aliás, como tem sido também na maioria dos jogos que a gente tem visto na própria divisão de acesso como um todo, não apenas Gaúcho e Passo Fundo, né? E eu acho que a construção da vitória do Gaúcho, ela passa pelo segundo tempo, tá? Quando o Gaúcho, ele consegue fazer um toque de bola muito mais interessante que o Passo Fundo e consegue jogar mais no campo do Passo Fundo que o Passo Fundo no campo do Gaúcho. E aqui eu vejo o grande mérito da equipe do Wanderson Pereira sobre a equipe do Bruno Coutinho. Esse toque de bola que foi mais envolvente pelo lado do Esporte Clube Gaúcho e que acaba combinando com um gol ali por volta dos 30 minutos da segunda etapa. O gol ali em que tem uma bola cruzada, né, uma bola batida para dentro da área e a defesa do Passo Fundo acaba se atrapalhando e sai o gol ali, né? E então o Gaúcho, ele foi melhor e ele mereceu a vitória, no meu ponto de vista, Christian Queiroz e audiência, pelo segundo tempo. Pelo primeiro tempo, o empate estava mais do que justo, o empate em 0-0 inclusive, né? Mas no segundo tempo, eu considero que o Gaúcho foi melhor, foi superior, conseguiu fazer ali as suas jogadas ofensivas principalmente, evoluírem e terem todo esse envolvimento também dos jogadores do próprio Gaúcho, né? Ao passo que o tricolor, o Esporte Clube Passo Fundo, em dado momento ali, o técnico Bruno Coutinho, ele começa a mexer no ataque do time, tentando exatamente furar o bloqueio e fazer com que o Gaúcho tivesse contra si as oportunidades do Passo Fundo, né? E ele troca os nomes, ele coloca jogadores até de maior envergadura
mas ele não consegue furar o bloqueio. E aqui também eu quero destacar uma situação interessante criada pelo Wanderson, pelo lado do Gaúcho, que foi adiantar o Eric no primeiro tempo, né? O Eric, que a gente sabe, é um baita de um zagueiro, sempre teve muita qualidade com a camisa do Gaúcho, e no clássico, no primeiro tempo, ele foi volante. Ele foi volante ali, caçando, inclusive, os meias, o Diogo Oliveira, enfim, o Chicota também. E no segundo tempo, sim, aí o Eric volta para a sua função de origem, né, um pouco mais para a zaga, e aí o Gaúcho até forma um trio de zagueiros, né, acaba liberando então os seus alas, que passam a ser alas, né, os dois laterais, o Foguinho pela esquerda principalmente, e por ali até sai o gol, né, num lance ali do Germano pela meia esquerda, entrando na área, enfim. Então o Gaúcho ele mereceu a vitória, né? O Passo Fundo tem que melhorar principalmente essa questão ofensiva, essa pouca presença na área do adversário, né? Porque o Passo Fundo tem a posse de bola em muitos momentos das partidas, mas não consegue entrar na área do adversário. Isso ficou evidente também no jogo deste domingo, lá no Gapaz número 20 da nossa história, né? Então, eu fecho o meu comentário com isso, Cristian, considerando justa a vitória do Sport Clube Gaúcho neste clássico diante do Passo Fundo. Lembrando que no próximo domingo tem tudo de novo, as duas equipes se enfrentando, mas aí comando de campo do Gaúcho lá na BH Arena, certo? Temos, no meu entendimento, um primeiro tempo em que o Passo Fundo foi melhor. O Passo Fundo conseguiu dominar mais as ações da partida na primeira etapa, mas aí principalmente pelos lados. E aí no intervalo de jogo, o técnico Wanderson Pereira ele consegue ajustar. O Gaúcho não conseguia proteger muito bem os dois lados, não conseguia avançar, e aí os dois alas do Passo Fundo tinham liberdade para jogar. No segundo tempo, ele faz uma alteração, troca o seu lateral direito, entra o Josué, reposiciona o Gustavo dentro do campo, e aí o Gaúcho toma conta da partida. Vai para cima, forçava com alguma dificuldade na hora de finalizar, mas tinha o jogo dominado no seu campo de ataque, trocava bastante passes, chegava com mais perigo, mas a bola não estava entrando. E aí, em mais uma alteração do técnico Wanderson Pereira, ele coloca em campo o Laércio, que é um jogador experiente, é atacante de lado, e ele que já atuou inclusive em times de Série A do Campeonato Brasileiro, e chegou nessa semana no Gaúcho, foi novidade, foi a sua estreia, e ele faz uma jogada pelo fundo, ele consegue levar toda a marcação com ele faz um cruzamento, ele chuta a bola para dentro da área. E não tinha ninguém do Gaúcho para finalizar. A bola estava passando, ela não ia na direção do gol, ela não entraria se não tivesse nenhuma outra ação. Mas aí, o zagueiro Douglas, ele está voltando, está correndo na direção do gol, o sistema reformulando o sistema defensivo. Na corrida, a bola acaba batendo na perna dele, o goleiro Robalo já estava batido no lance, e a bola vai para o fundo da rede. E assim é que nasceu o gol da vitória do Gaúcho, que você vai assistir agora aqui no De Primeira. E depois do gol, vamos ver o que disse o técnico Wanderson Pereira, o técnico vitorioso da tarde, depois
da vitória do Gaúcho, o técnico Wanderson Pereira fala sobre a partida. Um jogo difícil, né, Cristiano? Um jogo que tiveram chance dos dois lados, né? Um primeiro tempo muito aberto, né? Ambas as equipes tentando gol, né? E isso nos deu um sinal de alerta que deveríamos fazer alguma coisa diferente, né? Muito mais nos preservar, principalmente pelas beiradas do campo, que era onde o Passo Fundo vinha tendo uma vantagem grande, né? Nos confrontos de 2-1. E conseguimos consertar isso aí, né? Com um entendimento bom dos nossos atletas. E fomos premiados também porque viemos na casa do adversário e buscamos o resultado, né, Cristiano? Não foi uma situação esporádica do jogo. Eu acho que tanto o Passo Fundo quanto o Gaúcho fizeram um grande clássico, né? Um jogo jogado, né? Onde a todo momento as equipes tentaram o gol. E felizmente dessa vez fomos privilegiados. Agora é procurar juntar forças, recuperar quem tem que recuperar, para que no próximo clássico em casa a gente também possa desempenhar uma boa partida. Mesmo com um jogador ausente hoje, né? Tu teve que colocar ali o Eric de volante, que é zagueiro. Meio campo o Gaúcho conseguiu jogar bem, conseguiu avançar por ali, também não foi um problema. Como é que faz para isso acontecer, né? Mesmo não tendo os jogadores, tendo que fazer uma improvisação, as coisas acontecerem e darem certo. Quando você faz uma improvisação que tu consegue trabalhar a semana toda, se torna mais fácil, né, Cristiano? Agora nós tivemos que fazer uma improvisação no aquecimento com o Beto, né? Sentiu um desconforto muscular, então num clássico tu não pode colocar um jogador com 50%, optamos pelo Eric, que fez uma grande partida, né, mesmo fora de posição, e aí quando veio para o seu setor, junto com o Thales e com o Roger, tomaram conta das ações. Então parabenizar esses meninos que vêm se dedicando, né? A gente sabe o que eles passaram também no início da competição, né? E por muitos já eram atletas descartáveis, e muito pelo contrário, a gente conhece o histórico de cada um que está ali dentro. Parabenizar os meninos que entraram, né? Cada um dentro das suas possibilidades contribuiu muito. Acho que o Gaúcho hoje ele fez por merecer essa vitória, mas não tem nada conquistado. Sabemos que temos um adversário muito difícil, né? E se nós não mantivermos esse nível de concentração, esse nível de entrega, a gente pode ser surpreendido, sim. Quando você chegou, o Gaúcho não tinha pontuado, e agora em 12 somou 9 pontos, né? O Gaúcho deixa a lanterna e hoje pula lá mais para a parte de cima da tabela. O Gaúcho vai brigar por uma vaga. A partir de agora, esse é o campeonato do Gaúcho. Primeiro, respeitar muito, né, o que vem ainda pela frente, né, Cristiano? Da maneira que nós conquistamos esses 9, se nós não estivermos atento e ligado o tempo inteiro contra qualquer uma das equipes, a gente pode ter um revés, né? Claro que isso aí nos credencia, ainda mais tu tendo uma vitória num clássico tão importante na casa do adversário, mas os 3 pontos de hoje, eles vão valer os mesmos 3 pontos na semana que vem, lá em Criciúmal ou em Vacaria, Veranópolis, são os 3 pontos. A gente tem que buscar nos consolidarmos como equipe, né, para que a gente continue tendo uma evolução e aí sim a gente pensar, né, em voos mais altos dentro da competição. Tá certo. Obrigado, parabéns pela vitória, professor. Que agradeço e parabenizar o nosso torcedor, né, cara, que veio hoje aqui, fez uma grande festa, respeitando também a torcida adversária, que eu acho que é o mais importante. Nossos atletas procuraram jogar somente futebol, assim como a equipe do Passo Fundo, e eu acho que o clássico tem que ser direcionado para essa maneira. Muito obrigado, um bom trabalho a vocês na sequência. No lado do Passo Fundo, nós não tivemos entrevista. O técnico Bruno Coutinho não saiu do vestiário para conversar com a imprensa, não falou, o que eu acho uma pena, né? Eu acho que não é legal o técnico não conversar, o técnico não dar coletiva, porque ele não está conversando comigo, ele não está conversando com outro repórter, com as emissoras de rádio, com a TV que estava lá também, mas sim ele está conversando com o torcedor. Quando um técnico não fala, é porque ele está deixando de dar esclarecimentos, não para mim como repórter, não para a emissora de rádio que eu trabalho, para quem seja lá que for. Ele está deixando de conversar com o seu torcedor. Quem merece entender por que o Passo Fundo não consegue vencer, para quem o técnico tem que explicar, é para o torcedor. Para aquele que foi no Vermelhão da Serra hoje, comprou o ingresso, para aquele que atende o apelo do clube e se associa, e vai no jogo, e apoia, e compra a camiseta, e aí, dentro de campo, a coisa não acontece. Bom, o treinador tem que aparecer para falar com esse torcedor. Tem que falar com essas pessoas que merecem
um esclarecimento, merecem uma explicação. Por mais que a gente sabe que o técnico, quando ele vai para uma coletiva, ele não fala com profundidade, ele não fala sobre o seu esquema tático com uma profundidade para explicar exatamente. Algumas coisas internas que acontecem no vestiário não são abertas, mas, de qualquer modo, é um sinal de respeito ao torcedor, de intenção de conversar com o torcedor, de deixar essa porta aberta. O que, infelizmente, não aconteceu hoje no Passo Fundo. Então, a gente fica devendo aqui, né, já esclarecendo para você, torcedor do Passo Fundo, não estamos trazendo apenas a palavra do técnico do Gaúcho porque o Gaúcho venceu. Não, nós não estamos trazendo a palavra do Bruno Coutinho porque o técnico do Passo Fundo não falou depois da partida, o que é lamentável. Inclusive, os torcedores do Passo Fundo foram até a lateral do vestiário, atrás do pavilhão, ali tem a janela que dá para a parte interna do estádio e para o vestiário do Passo Fundo. E ali os torcedores do Tricolor fizeram um protesto, pediram fora Coutinho, eram palavras de ordem, né, diziam que tinha que ter raça para jogar, enfim, aquelas palavras, né, que a gente está acostumado a ouvir das torcidas Brasil afora quando o time não vai bem, e aconteceu nesse domingo aqui em Passo Fundo, no Vermelhão da Serra, principalmente os membros da torcida organizada que foram até ali para fazer esse protesto. Vale salientar um protesto pacífico, um processo ordeiro, não teve em nenhum momento alguma tentativa de algo mais forte, mais incisivo, não vi pelo menos assim nada de alguém tentando arremessar alguma coisa na direção do vestiário, nada. Os torcedores foram ali, a segurança estava ali, os torcedores foram lá, ficaram ali poucos minutos, é verdade, fizeram o seu protesto e depois viraram as costas e saíram. Dessa maneira, legal, show de bola. O ideal é que a torcida não precise fazer isso, né? Que os torcedores não precisem protestar pela má fase da equipe. Mas, dessa maneira, eu achei bem interessante e, digo, bastante ordeira assim, e exemplar a postura do torcedor do Passo Fundo nesse momento. Se reconhece a dificuldade, sabe que tem problema, vai lá, pressiona para mostrar que a torcida está atenta ao que está acontecendo, né? Mas tudo mantendo o respeito, mantendo a ordem. Depois disso, todo mundo em paz, todo mundo vai embora. Não vi jogadores do Passo Fundo saindo, fiquei até boa parte ali depois que terminou o jogo, mas não vi ninguém sair, não vi nem sequer o Bruno Coutinho. A princípio, a informação do nosso colega Rodrigo Oliveira, que conversou informalmente com o presidente Volney do Passo Fundo, é de que não vai haver uma troca no comando técnico. Mas, sabe como é, isso foi dito logo após a partida, né? Cabeça quente, sem conversar com a diretoria, sem conversar de repente até mesmo com o próprio Bruno, talvez possa ter algum tipo de novidade aí nesta semana. Mas, pelas palavras do presidente, de uma forma informal, ao colega Rodrigo Oliveira da Rádio Planalto, o técnico Bruno Coutinho deverá ser mantido no cargo. No próximo domingo tem mais um clássico lá na BH Arena, mais uma vez Gaúcho e Passo Fundo se enfrentam. Pelo que eu consegui perceber, a partir de agora, me parece que o Gaúcho começa a brigar de verdade por uma vaga na próxima fase, entra naquele bolo dos que vão lutar pela terceira e pela quarta vaga. Com a vitória do Brasil de Farroupilha no final de semana deixou as coisas mais emboladas, né? E o Gaúcho está nesse bolo. O Gaúcho está nesse bolo e tem todo o segundo turno ainda pela frente para embolar ainda mais e conquistar um lugar no G4. No lado do Passo Fundo contou com a sorte ainda nessa rodada, porque o Veranópolis perdeu, e aí com a derrota do Veranópolis, o Passo Fundo não perdeu posição, né? O Veranópolis continua na lanterna, um ponto a menos que o Passo Fundo. Me parece que agora a briga do Passo Fundo primeiro é para sair dessa situação incômoda, né? Primeiro é tentar se afastar um pouco mais do Veranópolis, deixar o Veranópolis para trás e conseguir se afastar dessa situação terrível que é a zona de rebaixamento. Então, parece que a partir de agora o caminho das duas equipes começa a ficar um pouquinho mais claro na competição. O que é o Gaúcho e o que é o Passo Fundo. Ou melhor, pelo que pode brigar um e pelo que pode brigar o outro. É claro que no próximo jogo, no próximo clássico, dependendo de resultado, dependendo
de outros confrontos, tudo pode mudar, né? Tudo pode acontecer. Estou dizendo aqui que o Passo Fundo não tem mais chance de classificar. É muito difícil, pela baixa pontuação, por ter passado já meio turno e as coisas não estarem acontecendo, mas daqui a pouco, né? Tomara que aconteça. Nosso desejo aqui é que os dois aqui na nossa cidade estejam entre os 4 classificados. Semana deve ser bem importante, deve ser bem intensa nos dois lados. O Gaúcho com mais tranquilidade para trabalhar para o clássico na sua casa e o Passo Fundo com essa pressão de precisar vencer, agora jogando fora dos seus domínios. Então, fica ligado aqui no nosso De Primeira, que aqui vai ter muita informação sobre a dupla Gaúcho e Passo Fundo nesta semana que antecede mais um clássico. Segue os nossos parceiros, obrigado mais uma vez a Bet77 Apostas Esportivas. Se cadastra no Bet77 para você também participar, para você também apostar. Inteligente Energias Renováveis, quer instalar um sistema aí de energia solar na sua casa? Inteligente Energias Renováveis. E o Chopp Santa Madre, o chopp que está com a gente aqui no nosso De Primeira. Até a próxima, valeu!